Good day, mate. How you going? Again. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e depois que eu voltei comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, onde eu trago informações sobre a Austrália, experiências que eu tive lá, como as coisas funcionam lá, que muitas vezes são diferentes de como funcionam aqui, algumas características, especificidades da Austrália. Então, se você tiver curiosidade de saber alguma coisa sobre a Austrália, dá uma olhada nos mais de 100 vídeos que eu tenho aqui no canal, falando sempre sobre a Austrália. De repente você encontra o que está procurando. Se tiver interesse na Austrália, se inscreve no canal e deixa um joinha aqui para o meu vídeo. Eu agradeço muito. Eu tenho trazido ultimamente várias notícias nas quais o Brasil é citado lá na Austrália. E isso não acontecia muito antes, mas tem acontecido com muita frequência, ultimamente, o Brasil ser citado. Eu acho que provavelmente devido à proximidade das eleições, eles devem estar voltando os olhos aqui para o Brasil, né? E coisa que não faziam antes, e estão assim olhando mais de perto o que está acontecendo aqui. E então, eu trouxe aqui uma notícia hoje que saiu no dia 5 de junho de 2026. Eu tenho, não consigo gravar todos os dias, então muitas vezes eu pego essas notícias e vou traduzindo e vou deixando aqui o dia que eu tiver tempo de gravar, daí eu gravo vários vídeos no mesmo dia, inclusive hoje a minha voz já está até acabando, porque eu já gravei vários vídeos, esse daqui é o último, e então não consigo. Então às vezes a notícia vem com um pouquinho de atraso, mas mesmo assim tá valendo saber o que a Austrália pensa e como eles estão vendo as coisas que acontecem aqui. E essa notícia é particularmente interessante porque ela traz uma visão sobre as tarifas aqui que seriam colocadas sobre o Brasil, porque aqui foi dado uma explicação diferente dessa que está sendo noticiada lá. Então, e aí? Lá eles estão tendo uma visão deturpada, ou aqui que foi passada uma visão um pouco diferente da realidade? Então vamos acompanhar a notícia e daí, dependendo do que você achar, você pode até comentar aqui embaixo se acha que o que foi divulgado aqui o que realmente aconteceu, ou se o que está sendo divulgado lá é o que realmente aconteceu. Então vamos lá. Essa notícia saiu nesse jornal que se chama woodcentral.com.au. Wood Central. Por quê? Ele fala de madeira. Então, como essa notícia fala de madeira, wood é madeira, então apareceu aí nesse jornal, Wood Central, essa notícia aqui inclui o Brasil, né? Ela foi escrita por Jason Ross no dia 5 de junho de 2026. O título dela fala assim: Trump impõe tarifa de 25% sobre todos os produtos brasileiros devido à extração ilegal de madeira. O subtítulo, aí embaixo do título, está falando: o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, cita o desmatamento ilegal entre as 6 práticas brasileiras consideradas passíveis de punição pela seção 301, com uma audiência pública marcada para 6 de julho. Então, continua a notícia aí. Aliás, ela começa, né, com essa foto, e embaixo da foto está escrito: soldados armados brasileiros patrulham uma balsa de toras em um rio da Amazônia. Parte dos esforços militares para conter a extração ilegal de madeira. E o crédito da foto
é Ricardo Beliel, da Brasil Photos, via Alamy Stock Images. Então, eles começam aqui a matéria dizendo o seguinte: os Estados Unidos propuseram uma tarifa de 25% sobre todos os produtos importados do Brasil, uma medida que capturaria toda a madeira do país, depois que as autoridades comerciais determinaram que várias práticas ligadas ao desmatamento ilegal são acionáveis pela legislação comercial. Isso está de acordo com um aviso do Gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos, que concluiu que os atos e políticas do Brasil são injustos ou discriminatórios e oneram o comércio dos Estados Unidos. Então, ela continua dizendo, a notícia continua dizendo, o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, iniciou a investigação da Seção 301 em julho de 2025, a pedido do presidente Donald Trump, e afirmou que Washington e Brasília continuam muito distantes, apesar de meses de negociações. Os negociadores, abre aspas, continuam a ter diferenças substanciais nas resoluções das questões, fecha aspas, disse Greer, antes do prazo de 15 de julho para qualquer ação corretiva. A determinação, feita sob a seção 301 da Lei de Comércio, abrange 6 áreas de preocupação e propõe uma taxa de 25% com isenções específicas e um anexo listando os produtos excluídos. A determinação inclui o desmatamento e a exploração madeireira ilegais, concluindo que a produção ligada ao desmatamento ilegal pode prejudicar o comércio dos Estados Unidos, reduzindo os custos de produtos concorrentes e distorcendo os preços. Ele inclui aqui então essa foto e embaixo da foto diz: o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, à direita, que disse que os Estados Unidos e o Brasil permanecem distantes nessas questões em uma recente reunião com o presidente Donald Trump. O crédito da foto é DPA, Alamy Stock Images. A matéria continua, então, no comércio madeireiro, o comunicado descreve riscos de fraude, incluindo a lavagem de madeira extraída ilegalmente por meio das cadeias de suprimentos, o que, segundo estimativas, pode desvalorizar os preços da madeira de origem legal em 7% a 16%. O comunicado aponta fragilidades no sistema de registro do Código Florestal Brasileiro, onde documentos oficiais podem não ser suficientes para comprovar que a madeira da Amazônia foi extraída legalmente. De acordo com o comunicado, produtos brasileiros, incluindo tábuas e móveis de madeira, podem ser fabricados com madeira extraída ilegalmente antes de chegar aos Estados Unidos ou a outros mercados. A mesma preocupação se estende a plantações cultivadas em áreas desmatadas legalmente e exportadas, direta ou indiretamente, por meio de produtos derivados. Ele continua então dizendo: grupos do setor apoiaram as conclusões, embora tenham alertado contra a imposição de tarifas generalizadas. O Information Technology Industry Council apoia a decisão, mas advertiu sobre o risco de escalada. As tarifas, abre aspas, poderiam prejudicar seriamente a relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil, fecha aspas, afirmou Rossani Durans de Jesus, diretor do Conselho das Américas. Dados comerciais de janeiro a maio de 2026 mostram que as exportações brasileiras de produtos de madeira para os Estados Unidos totalizaram 1,22 milhão de toneladas de celulose, avaliadas em 507 milhões de dólares.
e 278 mil metros cúbicos de compensado, avaliados em 81 milhões de dólares. Os mesmos dados indicam exportações de tábuas em 306 mil metros cúbicos, no valor de 80 milhões de dólares, e de móveis de madeira em 693 mil peças, no valor de 41 milhões de dólares. Ele finaliza então a matéria dizendo: a taxa proposta por Washington substituiria uma tarifa de 50% imposta ao Brasil em 2025, depois de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter eliminado essas taxas anteriores em fevereiro. Entretanto, foi aplicada uma tarifa global de 10%, enquanto se aguarda o resultado do processo da seção 301. Isso ocorre no momento em que o escritório define um cronograma de comentários que foi inaugurado em 1º de junho de 2026, com pedidos de comparecimento em uma audiência prevista para 22 de junho e comentários por escrito até 1º de julho. Uma audiência pública está marcada para 6 de julho na Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, em Washington, D.C., antes do prazo legal de 15 de julho para qualquer ação responsiva. Funcionários do escritório do representante comercial dos Estados Unidos avaliarão essas propostas antes de agir, com a taxa proposta de 25% definida para ser aplicada a todos os produtos brasileiros que não se enquadrem em mais de 1.600 linhas tarifárias isentas. Então, é assim que termina essa matéria. Eu vi em alguns lugares aqui que foi noticiado que essa decisão de colocar essa tarifa de 25% sobre vários produtos brasileiros teria sido definida após uma visita que Flávio Bolsonaro fez ao presidente dos Estados Unidos, o que não faz muito sentido, né? Mas eu vi isso ser noticiado aqui no Brasil. Também vi em outros lugares dizendo que realmente era por causa da seção 301, todos esses dados que estão sendo colocados aqui nessa matéria que saiu lá na Austrália. Mas aqui eu vi algumas pessoas dizendo isso e eu acho que não faz o menor sentido dizer que foi lá pedir por tarifas, porque, em primeiro lugar, porque ele faria isso. Em segundo lugar, o Trump não vai fazer uma coisa só porque ele pediu, e não é assim que as coisas funcionam, né? Então, eu acho que realmente essas tarifas elas ainda não foram colocadas, não tenho certeza se até hoje, mas até pouco tempo, quando eu ouvi falar disso, elas não tinham sido aplicadas, elas tinham sido sugeridas por esse relatório que saiu aí depois dessa investigação da seção 301. E, então, foi uma sugestão que se colocasse essa tarifa de 25%. Esse prazo, segundo essa matéria, ainda não terminou. Hoje nós estamos no dia 20 de junho, que eu estou gravando esse vídeo, e o prazo aí, pelo que está aqui na matéria, termina em 15 de julho, 6 de julho tem uma audiência para que as partes talvez tentem entrar num acordo. Então, esse caso aí dessa investigação da seção 301 nem chegou ao fim ainda, e já saiu aqui o motivo, e que já tinham sido aplicadas tarifas, e muita coisa que eu acho que não seja correto, que não seja verdade. Eu acredito nisso que está aqui nessa notícia que saiu lá na Austrália. Eles não... como essa notícia não foi passada para eles por um jornalista brasileiro, como algumas que inclusive eu gravei hoje,
eu acho que realmente esse jornalista foi atrás de saber o que realmente está acontecendo e como ele, tinha relação com extração de madeira, e ele escreve para esse jornal de madeira, então ele foi lá na fonte da notícia, pegou a informação correta e divulgou lá na Austrália. Normalmente, algumas notícias que eu vejo que saem lá na Austrália e que são meio duvidosas, na maioria das vezes tem como fonte ou um jornalista brasileiro ou a AFP, que é uma agência de imprensa francesa, que normalmente também pega as notícias aí mais divulgadas por um lado ideológico brasileiro. E nem sempre elas têm, elas são assim, refletem exatamente a verdade, tentando falar de um modo muito mais polido. É isso que eu tinha para trazer, não quero também me enrolar aqui, não quero atrair nenhum hater para o meu canal, nem quero me enrolar com qualquer coisa que eu fale a mais aqui. Então, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Agradeço muito para quem assistiu até agora. Se puder, deixa um like. E eu te vejo na próxima. Então, bye, bye.